Renan Lodge pode atuar no Brasil caso consiga a rescisão na justiça? Já o São Paulo colecionou um resultado horrível no Equador, mesmo jogando melhor que a LDU. Tem tudo isso e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te contar se Renan Lodge pode virar reforço de clubes no Brasil, caso consiga a rescisão do seu contrato com o Al Hilal. Você sabe que na sexta-feira da semana passada, o lateral esquerdo brasileiro entrou com um processo na FIFA pedindo a quebra do contrato com o Al Hilal, motivo, ele não foi inscrito no Campeonato Saudita. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Pablo Miranda, que é representante do jogador. Vou te trazer já a posição dele, deixa eu só explicar o trâmite natural das coisas. A expectativa é de que a decisão da FIFA não saia antes de 2 meses, mas foi feito também um pedido de liminar para que o Renan Lodge possa ter condição de atuar até que esse processo seja julgado. Sobre a possibilidade de o Lodge atuar no Brasil, abre aspas para o Pablo Miranda, não estamos pensando nisso agora, mas acho muito difícil fechar com um clube brasileiro. Por enquanto, só estamos pensando na ação para iniciar logo esse processo. Por que que na cabeça do Renan Lodge e do seu representante é tão difícil continuar por aqui, apesar de o Lodge estar treinando no Atlético Paranaense para manter a forma? Ele imagina que, ficando livre no mercado, vai passar a ser um alvo super interessante para clubes grandes do futebol europeu. E aí, na concorrência entre times do Brasil e times do exterior, deve pesar ofertas vindas da Europa. Renan Lodge, que tinha no Al Hilal um salário de 2.600.000 reais por mês. Hora de falar sobre o São Paulo, que se complicou na Libertadores da América. E a contradição vem agora, o São Paulo não fez um jogo ruim contra a LDU na altitude de Quito na noite dessa quinta-feira. As principais chances do jogo foram do São Paulo, mas nos melhores momentos do São Paulo, no primeiro e no segundo tempo, o tricolor acabou levando gols em contra-ataques e também com falhas individuais e perdeu por 2-0, que vai obrigar o São Paulo a vencer na próxima quinta-feira no Morumbi por 3 ou mais gols de diferença. Uma vitória por 2 gols leva a decisão para pênaltis. Primeiro gol nasce de uma falha do Cédric, que não acompanha o atacante da LDU, que marca sozinho. No segundo tempo, com o São Paulo perdendo um caminhão de gols, Luciano perdeu 3 chances claríssimas. O Ferrarese toca uma bola na fogueira para o Pablo Maia, que domina errado, perde a bola, e aí na sequência surge o segundo gol do time equatoriano. Com esse resultado, São Paulo perde uma invencibilidade de 17 partidas na Libertadores da América. Crespo segue sem vencer na competição desde que foi contratado. Ele havia empatado 2 vezes com o Atlético Nacional e perde esse jogo. Para completar, é importante lembrar que o São Paulo fez 4 jogos contra a LDU em Quito. 4 derrotas, contando com a partida dessa quinta-feira. A boa notícia é que na volta, em 3 jogos contra a LDU, todos terminaram com vitória, mas São Paulo não consegue reverter um placar de 2-0 na ida em Libertadores da América desde 1993, quando perdeu para o News Old Boys por 2-0 e conseguiu a classificação. Rafael, goleiro do São Paulo, foi perguntado sobre as chances de o time passar, abre aspas para ele, fomos punidos nos 2 melhores momentos do São Paulo dentro de campo, com gols do adversário. Gostaríamos de levar um resultado melhor, mas já foi. Agora é focar nos 90 minutos que vamos ter em casa para criar as oportunidades e buscar nossa classificação. Você, torcedor do São Paulo, ainda acredita na vaga? Use o espaço para comentário e opine sobre o tema. Hora de falar sobre o São Paulo, que conseguiu, enfim, reduzir em parte sua dívida bancária. São Paulo tem hoje como um dos seus grandes problemas a enorme quantidade de dinheiro devida a bancos, que causam juros extraordinários. Pois bem, no primeiro semestre de 2025, São Paulo conseguiu reduzir em 16,7% seu endividamento com bancos. Os números constam no relatório gerencial do FIDIC. O FIDIC é um fundo criado pelo São Paulo e que ajudou demais na redução dessa dívida bancária, até porque o São Paulo já captou cerca de 135 milhões de reais e parte dessa grana foi justamente para a quitação dessas pendências bancárias. O passivo do São Paulo caiu de 259 milhões de reais para 215 milhões de reais e a expectativa de nova redução até o fim da temporada com a captação de mais dinheiro via FIDIC. Só para completar sobre o São Paulo, contar que a grande partida super importante contra a LDU na noite dessa quinta-feira tem do outro lado um adversário velho conhecido. Thiago Nunes, treinador brasileiro, é o comandante da LDU e os números dele à frente do time equatoriano são bons.
Ele foi contratado recentemente e soma até aqui 17 jogos, com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Graças também ao Thiago Nunes, a LDU volta às quartas de final da Libertadores, algo que não acontecia desde a temporada de 2019. O time tem 57% de aproveitamento dos pontos com o Thiago Nunes, são 24 gols pró e 14 gols contra. Hora de falar sobre São Paulo. É verdade que o projeto de Cotia, aquele fundo que vai captar dinheiro, corre o risco de ser reprovado no Conselho Deliberativo? Essa especulação começou a ganhar força nas últimas horas nas redes sociais de torcedores do São Paulo. Queria trazer uma informação contrária. Júlio Casares se reuniu com líderes de grupos que o apoiam para explicar em detalhes como vai funcionar esse fundo, que conta com a participação confirmada da Galápagos e deve ter também Evangelos Marinax. São Paulo pretende captar 350 milhões de reais no mercado para aplicar na contratação dos principais jogadores de base de toda a América do Sul. Então, o craque da Argentina, o menino prodígio do Peru, o destaque sub-17 do Equador, todos esses atletas serão comprados pelo São Paulo, ainda na base, promovidos ao time principal e vendidos. Por que o São Paulo imagina que isso possa ser determinante? A ideia do São Paulo é ser ainda mais eficaz do que o Palmeiras em relação a categorias de base, mas ele precisa desse dinheiro aportado pela Galápagos e possivelmente pelo Marinax para ter a capacidade de buscar os principais jogadores sub-20 na América do Sul. A especulação dentro do São Paulo é de que esse projeto seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo sob a alegação de que o São Paulo, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu arrecadar 250 milhões de reais com vendas de atletas da base nesse ano. Qual seria a lógica de vender o percentual da base para a Galápagos ou para o Marinax em troca de um dinheiro parecido? O São Paulo alega que se não fizer esse movimento, nunca será capaz de contratar os principais atletas sub-20 da América do Sul. E com isso, não será capaz, por exemplo, de desbancar o Palmeiras. Só para completar, nessa reunião que o Júlio Casares fez com líderes de grupos, ele teve a garantia de que todos vão apoiar. E nesse momento o São Paulo já entende ter, com alguma facilidade, metade mais um dos votos para aprovação dessa votação. O grupo Participação, que tem o Júlio Casares e o João Farias, prometeu apoio, assim como a Vanguarda de Marcelo Pupo e Leonardo Serafim, o grupo Legião de Carlos Belmonte, Vinícius Medeiros e Júnior Moreto, o Sempre Tricolor do Chapecó, o Força São Paulo, que é liderado por Dorival Decussô e Outen Aires, o Movimento SPFC de Antônio Donizete e Mara Casares. Todos esses grupos já demonstraram a intenção de votar a favor. Júlio só pretende marcar reunião no Conselho Deliberativo para tratar sobre o tema depois que conversar com todos os grupos políticos que integram e formam o Conselho Deliberativo do São Paulo. Sobre o São Paulo, que vai enfrentar um adversário bem chato, especialmente dentro de casa. A LDU tem aproveitamento bem legal contra clubes brasileiros nos últimos anos, tanto que não perde dentro de casa desde 2021. Nesse período foram 7 confrontos, com 4 vitórias da LDU e mais 3 empates. Os times que jogaram lá e perderam: Botafogo, São Paulo, Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense teve time que jogou mais de uma vez por lá. A última vez que a LDU foi derrotada por um clube brasileiro jogando em seu estádio a 2.850 metros acima do nível do mar foi o Grêmio. O Tricolor venceu por 1-0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores de 2021. Vale a lembrança de que São Paulo e LDU se enfrentam nessa quinta-feira, partida de ida no Equador. A volta acontece uma semana depois no Morumbi. Vou começar a responder aqui as perguntas. A primeira pergunta do Jean Gomes. Nicola, o atacante Eric do São Paulo que está emprestado para o Vitória volta em 26? Ô Jean, eu tenho quase toda a certeza que o Eric foi vendido para o Vitória. Deixa eu até fazer uma pesquisa. Se eu não me engano, ele até foi vendido por 5 milhões de reais. Esse era o preço que eu lembro de o negócio ter saído. Quer ver? Vitória anuncia retorno de Eric. O atacante tem contrato com São Paulo. Foi cedido ao Vitória sem preço de compra fixa. Não, você tem razão. Então vamos lá. Jogador de 27 anos. O Vitória anunciou nessa sexta o retorno de Eric, emprestado pelo São Paulo até o fim da temporada. O jogador de 27 anos volta ao clube rubro-negro após atuar em 2018 e 2019. O atacante, que tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26, foi cedido ao Vitória sem preço de compra fixado. O Leão pagará um valor pelo empréstimo e arcará com 100% dos salários do atleta, tá? Então, para responder a sua pergunta se o Eric volta ao São Paulo no ano que vem, vai depender muito do que ele fizer no Vitória.
para a gente entender se tem alguma chance. A verdade é que o São Paulo não tomou nenhuma decisão a respeito nesse momento da temporada. A gente está no mês de setembro, estou até abrindo a página do Eric para ver os números dele com a camisa do Leão. Jogador de 27 anos de idade, temporada de 32 jogos, 3 gols e 3 assistências. Pelo Vitória, são 24 jogos, 3 gols e 2 assistências. Tem sido titular por lá, tá? Marcou gol contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro, jogos recentes. Nos últimos 5 jogos foram 2 gols marcados.